Olá, pessoal! Hoje o meu convidado foi aprovado no concurso do Tribunal Regional da 4ª Região para o cargo de técnico judiciário, especialidade Segurança e Transporte, em primeiro lugar. É o Johnny Tavares, muito bem-vindo ao Estratégia, parabéns por essa conquista, Johnny. Agradeço, Renata. Eu que por muitas vezes assistia a vídeos desse tipo, né? E hoje estar podendo contar um pouco da minha experiência é uma satisfação muito grande. A gente que agradece e fica muito feliz com a sua conquista. Vamos então falar um pouquinho aí de você, de onde você é, sua formação, sua idade. Eu tenho 35 anos, sou de São Mateus, interior do Espírito Santo, né, no norte. E a minha formação hoje é só técnica, né? Eu sou formado em técnica mecânica pelo Instituto Federal do Espírito Santo e atualmente estou cursando gestão pública à distância pela Unip. Certo. E como você entrou nesse mundo de concursos? Quando e como foi essa decisão? Bom, é uma história longa, mas eu vou tentar resumir. No caso, eu fiz o meu curso técnico justamente para mim tentar ingressar na Petrobras, né? Que era um dos meus sonhos, assim, tentar entrar como concursado, né? Porque eu trabalhava na terceirizada. E aí foi o que eu fiz. Eu terminei meu curso técnico e comecei a fazer concurso da Petrobras. Só que, infelizmente, eu consegui algumas aprovações, só que eu nunca consegui ser contratado, né? E aí o meu início foi esse. E depois eu tive que migrar, né, de carreira, porque teve aquela questão da Lava Jato em 2015, foi quando eu até fiquei desempregado pela terceirizada. E aí eu vi que não seria possível mais ter concurso da Petrobras todo ano, igual estava tendo anteriormente. E aí eu tive que optar por outra carreira. Uhum. Aí você ficou desempregado e começou a avaliar qual caminho seguir. E aí, como é que foi essa decisão? Você definiu uma área já de estudos, quando você quis uma estabilidade, né, boa remuneração, olhou para o concurso público como uma oportunidade. Aí, como você definiu a área para a qual você estudaria? Bom, inicialmente, um amigo meu, ele comentou do concurso do IBGE, né, para o cargo efetivo, que foi naquele ano que eu tinha ficado desempregado, que estava para surgir essa oportunidade. E aí eu avaliei como que era as matérias, né, que eram cobradas no edital, e eu enxerguei uma oportunidade ali de tentar ingressar. E foi o que eu fiz. Eu prestei o concurso do cargo efetivo, só que na época eu tive um mês só de estudo e estava começando assim, porque quando eu estudava para a Petrobras, eu só começava a estudar depois que saiu o edital. Eu era meio desleixado para isso, né? Não ficava atento para essa questão de como estudar anteriormente ao edital. E era uma área muito específica, era só a parte, o que eu me dedicava era para a área específica, a área de mecânica. E o cargo do IBGE, quando eu fiz, eram matérias básicas, que era português e matemática, e geografia e a parte específica do IBGE, né, da história do IBGE. E aí eu cheguei àquela oportunidade e tentei, só que como eu tive um mês só e não tinha conhecimento de como que eu faria aquele estudo rápido dentro de um mês, eu não fui aprovado, porém, me motivou porque eram 2 vagas, se eu não me engano, e eu fiquei em 44º lugar, só que a minha pontuação para o primeiro colocado eram 7 questões. Então, assim, eu falei, caramba, por pouco eu não consegui. Se eu tivesse focado melhor, entendido melhor o que eu deveria estudar, eu teria conseguido. E aí, logo em seguida, eu fiz o temporário, né, que surgiu depois. O temporário o nível da prova é menor, só que eu avaliei melhor a minha condição de estudo e eu fui aprovado nessa época, que eram as mesmas matérias praticamente, fui aprovado em 4º lugar. Foi onde eu consegui um emprego depois de 6 meses mais ou menos do resultado. Aí para o tribunal, a parte do concurso do IBGE foi assim, adiantando logo o assunto, foi uma escada, né? Porque eu estava desempregado e para mim continuar estudando, eu coloquei isso na meta. Eu tenho que passar num concurso, nem que seja pequeno, para mim ter uma fonte de renda, porque eu tinha boletos a pagar, né? Eu tinha acabado de casar e graças a Deus a minha esposa estava empregada, então eu tinha esse suporte dela.
Só que eu precisava de uma remuneração para me continuar estudando. E graças a Deus deu certo. E a partir daí eu comecei a estudar para a carreira de tribunal. Certo. Então você estudou na maior parte do seu tempo trabalhando. Porque teve esse período aí, logo desempregado, que foram 6 meses, que você estudou com a corda no pescoço, porque queria ter uma fonte de renda, Isso. né? Aí depois conseguiu ser aprovado num outro cargo e continuou estudando, mas aí conciliando com o trabalho, né? Quanto tempo você tinha para estudar, então, para os tribunais? Então, para o tribunal, o primeiro concurso que eu fiz para o tribunal ainda foi no período da aprovação, né, do IBGE para quando eu fui contratado. Então, esse primeiro concurso eu ainda estava desempregado. Só que, como eu disse até na entrevista escrita, eu não tinha noção de como aproveitar aquele tempo que eu tinha. Às vezes eu sentava e estudava o dia inteiro, mas não aproveitava. Chegava no final do dia, caramba, cansado e não tinha aprendido nada. Quando eu conheci o Estratégia, foi justamente nesse concurso. Só que quando eu conheci, foi apresentado até por um amigo, que ele também estava estudando para o concurso. Já faltava, tipo assim, acho que menos de um mês, 15 dias para a prova. E Qual aí eu prova falei, foi caramba, essa? foi a prova do TRF2, aqui no Espírito Santo mesmo. Foi até assim, o período que teve a prova era um final de semana depois do carnaval. E eu gostava muito de curtir o carnaval, né? Só que nesse carnaval eu falei, não, eu não quero, não tem condição de curtir carnaval. Eu ficava em casa, a minha esposa, ela veio, aqui a gente tem praia perto de casa, né? E aí a família dela estava toda por aqui, aí acabou que ela vinha, falava, vai ficar com sua família e deixa eu em casa estudando, que eu preciso estudar. E aí, só que, igual eu te falei, eu estudei muito tempo, usando o dia inteiro com um material ruim, que não me ajudou em nada. E quando eu conheci um material de qualidade, no caso, faltava pouco tempo para a prova, eu consegui ver o material quase todo, só que eu não tive tempo de revisar nada. Então, eu falo que aquela prova, eu fui classificado, fiquei em 25º no resultado final, eram 40 vagas para cadastro de reserva. E a minha aprovação, eu falo que foi devido àqueles 15 dias que eu tive o material de estratégia na mão. E foi assim, com um presente de um amigo meu, né? Ah, que bacana. Então você entrou no mundo de concursos meio sem saber exatamente para o que estudar, foi aproveitando as oportunidades que apareciam, você tinha uma necessidade de encontrar algo que te oferecesse uma remuneração, algo de uma forma mais rápida, né? Mas tinha um projeto a longo prazo e aí foi aproveitando as oportunidades que foram aparecendo. Então, lá no estudo do TRF2, você conheceu estratégia, e aí você continuou estudando. E como você distribuía seu estudo? Que tipo de material funcionava melhor para você? Quanto tempo você tinha para estudar? Como é que funcionava isso? Bom, só recapitulando aí, esqueci de comentar que o cargo que eu prestei o concurso do TRF2, né, que é esse de segurança e transporte, foi um outro amigo que também ele comentou que ele sabia que eu fazia muito concurso para a Petrobras e um dia ele chegou para mim, cara, ele trabalha na Polícia Civil, cara, por que você não tenta aquele cargo de segurança e transporte dos tribunais, do Ministério Público? Aí que foi que eu fui pesquisar sobre o cargo e me despertou interesse em estudar por ele. Mas, e continuando pela sua pergunta, depois que eu conheci o Estratégia, e depois do resultado do tribunal, do TRF2, o TST, ele já estava autorizado, se eu não me engano, para ter a prova, ia ter o mesmo cargo, né? E aí eu falei, não, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu achei, assim, uma coisa, fui muito ousado, né? Falei, caramba, eu vou tentar já um tribunal superior para concurso, estou indo nisso ainda, mas falei, é uma oportunidade que eu estou tendo agora, se eu não aproveitar, vai servir de experiência, pelo menos. E aí, dessa vez, como eu já tinha conhecido o material, confesso que achei caro no início o material, mas pela qualidade eu achei que compensava, né? E aí eu adquiri o material na época, me dediquei totalmente. Nessa época aí, no caso, eu já tinha ingressado no IBGE como temporário, né? O meu trabalho era de pesquisador lá, domiciliar. E aí eu abracei a causa, Você aproveitava todo o tempo que eu trabalhava tinha. quantas horas por dia? Meu trabalho era um regime de 40 horas semanais, né? Só que como o trabalho de pesquisador, ele depende muito também da
da disponibilidade das pessoas entrevistadas, né? Então, muitas vezes, a gente tinha flexibilidade de horário, porque, às vezes, se a gente chegasse num horário que a pessoa estivesse trabalhando, a gente teria que voltar depois, marcar o horário pela noite, e aí acabava que eu tinha essa flexibilização no horário. Mas era 8 horas por dia, 8 horas por dia, entendeu? Entendi. Então, você conseguia estudar quantas horas por dia? Bom, nessa época, eu não tinha muito controle, né? A hora que sobrava, eu estudava. À noite, nessa época eu estudava à noite, quando eu chegava do trabalho, e aos finais de semana e feriado, né? E aí eu dava o gás ali não tinha, assim, nenhum cronograma, eu não tinha organização para cronograma. Eu pegava assim, sei lá, tinha matéria específica que tinham, sei lá, vamos colocar 30 PDFs, né, contando todas as matérias específicas. Eu pegava assim, não, hoje eu vou estudar tal matéria. Eu só começava outra depois que eu terminava de estudar uma. E não tinha nada assim, não, quando que eu vou revisar essa matéria? Não tinha. Só quando eu terminasse tudo, eu ia ver o que eu precisava fazer e não tinha nenhum cronograma certo, não, na minha vida. Isso aí foi um negócio meio bagunçado no início. Eu tive que ir aprendendo com o tempo mesmo, com a Foi experiência. errando e aprendendo, observando o que Isso, não deu isso. certo e ajustando uma forma ou outra. Para o concurso do TRF4, você estudou quanto tempo especificamente? O TF4 foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu tinha feito antes dele, para o mesmo cargo, eu tinha feito o concurso TF4 foi em 2019, né? Ele abriu mais ou menos em maio, se eu não me engano, o edital. E o último concurso que eu tinha feito para o cargo técnico do judiciário, especialidade de segurança, foi o 15, TRT 15 de Campinas. E tinha sido Um ano antes, em a julho do ano prova, né? anterior. Uhum. Isso. E depois de lá, eu não tinha estudado mais pelo material. Eu tinha feito a Polícia Civil do Espírito Santo, que foi uma oportunidade que eu enxerguei de me manter estudando e, querendo ou não, eu ia adquirir mais experiência com aquilo, psicologicamente, sentindo aquele clima da prova. E as matérias, muitas delas eram comuns com o cargo, né? Certo. E depois do concurso da PC do Espírito Santo, que eu não fui aprovado também, mas a minha pontuação foi, tipo, acho que foi 82% da prova. Só que o pessoal que passou era 95%, 98%. Então, mas para mim foi motivacional aquilo, porque eu falei, caramba, eu estou melhorando, estou melhorando. Então, Uhum. eu vou continuar estudando. E o que eu fiz? Tinha sido divulgado na época a questão do concurso da PCDF, né? Que está para vir muitas vagas aí, né? E aí eu falei, não, eu vou continuar estudando para ele agora, não vou parar de jeito nenhum. Aí a partir da PC do Espírito Santo, eu continuei estudando para Polícia Civil do Distrito Federal. Só que nesse meio tempo saiu o Saiu o edital do edital. TRF4. Isso. Aí você resolveu fazer. Aí, aí eu pensei, caramba, mas para passar para esse cargo tem que passar. Antes eu pensava assim, tem que passar entre os 10. Aquela hora, ali, naquele momento, eu estava tem que ser entre os 5, entre os 3 ali, para conseguir ser nomeado, porque eu já tinha feito outros concursos e, assim, no início você tem aquela esperança, né? Se ser aprovado, não, passei em 19º, vou ser chamado, se Deus quiser. Só que você vê que o negócio não vai andando, infelizmente. Depende muito de vaga, né? De aposentadoria, aí tem a restrição orçamentária do governo, que impede a nomeação do pessoal. Mas se a gente não tentar, não adianta, né? Tem que É. tentar. Tem E que ir buscando e aí, uma hora dá certo, né? tem que deixar o nome na lista, né? Se não tiver na lista, não adianta Não nada. adianta nada. E Eu a, entendi. Então, é difícil falar quanto tempo você estudou, porque você estava estudando sempre, né? Para um edital ou sim, outro, sim, fez polícia sim. civil, e aí seguia ali naquele ritmo. Entendi que não tem algo específico assim de tantos meses. Focado foi É, depois do edital, né? foi depois do edital, exatamente. 2 Certo. meses e 20 dias ali depois do edital. Mas você já vinha com uma bagagem de estudos aí. E aí o que Vinha, eu quero isso. entender é quando você foi construindo essa bagagem, por mais que tenha sido assim, saiu um edital, você foi estudar para ele, saiu outro e tal. Qual material funcionava melhor para você? PDF ou videoaula? Bom, no início eu estudava por vídeo, porque eu precisava do contato ali do professor, né? E assim, eu
fiz vários cursos completos, tanto raciocínio lógico, tanto de português. Era só vídeo, e depois exercício. Quando eu conheci isso antes de conhecer o PDF. Quando eu conheci o PDF, a minha vida mudou, né? Mudou totalmente. Porque quando eu vi aquilo, caramba, eu perdia tanto tempo estudando a matéria todinha de português, sendo que a banca, essa banca aqui que só cobra esse tipo de assunto. E por que eu estava perdendo aquele tempo, né? Quando eu vi aquele material direcionado para o concurso, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu estava perdendo. E aí, para mim, foi uma loucura, assim, né? Eu falei, agora vai. E aí, agora vai. O PDF, para mim, foi primordial. Eu voltei a usar o vídeo quando eu percebi que não estava sendo suficiente para mim atingir o que eu precisava. Porque eu tinha muita dificuldade, as minhas maiores dificuldades, no caso, português. Eu tinha dificuldade em interpretação de texto. Eu fazia uma prova hoje, eu tive essa experiência, né? Fiz uma prova do TRT2 em São Paulo. Eu acertei as 10 questões de português. Eu falei, caramba, não preciso estudar português mais. Eu fiz uma prova uma semana depois, que foi o TRT15, eu errei metade das questões de português. Eu falei, meu Deus do céu, não sei nada. E era ainda. A mesma banca, né? FCC. Era a mesma banca. E aí eu falei, não, eu tenho que ver o que eu estou errando. E era justamente interpretação de texto. Eu estava com a ineficiência nessa parte. E aí eu busquei o vídeo. Quando eu assisti o vídeo, eu falei, não, agora é exercício. Exercício, da banca, principalmente, né? E aí eu fui me aprimorando. Nesse do TR4, o que eu fiz com o português? Eu peguei só exercício para fazer. Eu não voltei mais no material. Quando eu errava uma questão, eu voltava no material, entendia a regra e aí voltava para os exercícios. Seguia. Porque eu já tinha estudado português praticamente tudo, né? Só que a gente acaba esquecendo se não exercitar. Raciocínio lógico, eu já tinha uma facilidade, e só que eu precisava me manter exercitando. Então, toda semana eu tinha um dia para fazer exercício de raciocínio lógico também, da banca, principalmente. Certo. E aí, quando você lia os PDFs, você costumava grifar, fazer resumos, anotar, fazer post-it com alguma regra, alguma coisa? Você utilizava alguns desses artifícios para memorizar mais? Usava muito. Minha parede atrás do notebook era só cheia de post-it, com dicas e mnemônicos, né? E eu tinha os resumos que eu preparava para a minha revisão final aqui na semana da prova. Eu tinha que, de alguma forma, revisar o assunto todo. Eu tinha isso na minha cabeça. Eu tenho que revisar o assunto todo. E, principalmente na véspera, eu tinha que ter um resumo do resumo para também ver aquelas partes principais ali que eu não podia deixar de lado, né? Relembrar, né, o assunto. Exato. Mas falando em revisão, você, no meio aí dos seus estudos, tinha um dia específico para revisar? Costumava fazer revisão de 24 horas? A questão da revisão, nesse meu concurso do TR4, eu adotei o seguinte critério. Era muito falado, até pelos professores do Estratégia, outros professores também, a questão daquela revisão 24 horas, 7 dias e... 30 dias. 30 dias, exatamente. Então, a minha revisão foi assim. Eu estudava o assunto hoje, no outro dia eu estudava de novo. Daqui 7 dias ele já estava lá na minha agenda para ser estudado de novo. E foi assim, a minha revisão foi assim. Só que eu também usei o hábito de uma coisa que eu achei que foi falha minha, e isso é falado nos PDFs, né? A questão da leitura da lei, que eu não fazia antes. E, normalmente, aquela questão que eu precisava para ganhar 10 posições era uma questão porque eu não tinha feito a leitura da lei. Era alguma palavra ali que eu achava que estava errada, eu nunca tinha visto aquela palavra e não entendia, né, porque que estava certo, porque eu não tinha lido. E aí eu passei a ler a lei nesse concurso da F4. Então, eu peguei o cronograma do concurso, todas as leis, e dividi nos 5 dias da semana. Todo dia de manhã eu tinha uma parte de lei para ler. A Constituição, né, era dividida, né, por capítulos. O Estatuto do Servidor, a 8.112, também era dividido. E aí eu mesclava aí com as outras legislações que eram mais curtas, né? Aí eu fazia a leitura dela completa também no dia. Normalmente eram aí 4 ou 5 leis diferentes em cada dia, na semana.
Bacana a sua técnica aí de colocar a legislação logo no início do dia para garantir que você estaria em contato ali com a lei seca, que geralmente Isso, é bem cobrada nas provas, né? Com relação à isso. revisão também é importante essa técnica que já é comprovada por cientistas que estudam o cérebro, o funcionamento, que um conteúdo que você tem contato hoje, se você não revisar amanhã, você perde 50%. Se não revisar depois de 7 dias, você Sim, perde um pouco mais. Então, a revisão é o que garante que você vai manter ali em 100% a lembrança daquele conteúdo estudado. Então, vai garantir um aproveitamento maior, né? Importante aí você que testou e viu que funciona. Eu já testei também, para mim é fundamental. Se não revisar, eu esqueço sim. tudo e depois eu li isso mesmo. Realmente, eu passei por isso, que eu não me lembro. Então, assim, é importante que o concurseiro veja as experiências e faça o seu teste para ver se funciona. É claro, todo mundo não é igual, né? E aí Sim. cada um vai tirando aquilo que é mais proveitoso para o seu estudo. E aí você já mencionou que fazia muitas questões. Isso foi desde o começo ou em algum momento você intensificou mais? Como era? Então, no início, já a partir dos PDFs, eu fazia mais as questões que estavam no PDF. Com o passar do tempo, eu percebi que muitas vezes a nossa mente era enganada, né? Você repetindo aquelas questões na sua revisão, por mais que você achava que você sabia, mas por muitas vezes você estava lembrando que a resposta era aquela e e acabava assim, isso, você sendo enganado, achando que você estava sabendo a matéria. Quando eu comecei a fazer questões novas, além daquelas que estavam no PDF, né? E aí, assim, funciona como se fosse um simulado, né? Você está fazendo uma questão nova e aí você realmente testa o seu conhecimento, porque você não lembra ali, será que era a letra A, será que era a letra B? Não consegue lembrar disso porque você está vendo aquilo pela primeira vez. E isso foi primordial também, assim, para as minhas revisões para esse concurso. Certo. E quando chegou o dia da prova, você tinha fechado o edital? Tinha mais de uma vez, tinha fechado. E a Só um minha parêntese. prova. Primeiro lugar, tá vendo? Primeiro lugar, fechou o edital. Nem sempre é possível, né? Mas eu só consegui fechar o edital porque, igual a gente falou, eu já tinha uma base de algumas matérias, então a maioria foi ali revisão. Eu tive o trabalho ali de me atualizar nas leis, né? E assim, até uma das questões que eu errei foi uma falha minha que eu não me atentei a uma atualização de uma lei. E foi justamente ela que eu tinha errado. Uma delas, né? E acho que, se eu não me engano, eu errei 3 da prova objetiva, 3 questões. E, e assim, é muito importante a questão da leitura da lei e ficar atento a isso, nas atualizações, porque você pode ser pego de surpresa ali no meio da É, prova. você ressaltou bem, as bancas adoram as novidades, né? Então, ficar de olho no que ocorre de atualização tem grande chance de ser cobrado, né? Essa atualização de ser cobrada na prova que vem. Então, o pessoal que está aí acompanhando toda essa paralisação, depois vem algumas atualizações, vão sair vários editais, né? É importante dar atenção a isso, porque realmente é cobrado em prova, né? Sim. E aí, você fez a prova, teve esse excelente desempenho, citou aí apenas 3 questões que você errou. Você se surpreendeu quando conferiu o gabarito? Como foi? Eu me surpreendi, sim, como que não se surpreende, né? Mas pela primeira vez, assim, eu nunca gostei porque sempre que a gente vai fazer a prova, né, você sai da prova, várias pessoas te ligam, ei, como é que foi a prova? Eu nunca gostei desse tipo de pergunta, eu sempre falava assim, não sei, só vou saber quando sair o resultado, não tem como. Porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, né? Quando você vai conferir o gabarito. Mas aquela prova, eu sempre falei com a minha esposa, eu nunca senti tanta confiança depois de uma prova igual essa. Até me emociona, né? Porque não tem como, até hoje. E aí, Eu compreendo você, eu já passei por isso também. E é incrível, você começa a corrigir assim, vem uma energia forte, uma sensação estranha, né? Eu, quando comecei a conferir na prova do concurso que eu estou hoje, né, nomeada aqui em Brasília,
eu queria parar, falar, porque eu tava acertando tudo. Eu falava assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Meu Deus do céu, que é isso? Sabe quando você sente que parece que o negócio é pra ser? Eu acho que foi exatamente isso que você sentiu, né? Depois que eu saí da prova e eu comprei o gabarito, aí eu me surpreendi, né? Lógico. Mas, de toda forma, na hora eu não achei que eu conseguiria passar em primeiro lugar, porque eu achei a prova fácil. Só que a prova se torna fácil quando a gente está preparado para ela. Nem para todo mundo vai ser fácil. E com resultados foi impressionante, assim, né? Porque no dia do resultado eu chorei também, né? Igual tá chorando aqui. Mas é incrível, assim, não tem explicação. É um choro de alívio, de emoção, de gratidão, de reconhecimento, né, pelo seu esforço. E você vê que vale a pena, né? O seu esforço, você vê que depende de você, que você é capaz, que tendo a sua dedicação vai dar certo. Isso é muito bom, né? Com certeza, porque muita gente está acreditando em você. Então, aquilo para mim, me fortalecia também. Eu tive a ajuda de muita gente. Fiz muitos amigos, né, nessa trajetória de concurso. Eu falo que eu sou sortudo para isso também, né? Porque é muito custo, né? Eu rodei o Brasil praticamente aí fazendo concurso. Eu fui Nordeste, né, em Brasília. E em vários lugares eu tive lugar para ficar. Ganhei almoço de amigo que eu tinha feito fazendo concurso. Assim, fiquei na casa da pessoa, entendeu? E também tive ajuda com material. Uma tia minha me patrocinou com passagem aérea também para fazer concurso. E assim, foi inacreditável. Assim, eu tinha que passar, entendeu? Porque, nossa, é Muita muito gente importante. envolvida, né? Era muita gente envolvida. Uhum. Foi a coroação de um trabalho que você executou, mas com apoio, com o suporte de muita gente, né? Então, é a felicidade não só sua, mas como de todos esses que participaram aí desse processo seu, né? A gente sabe que tem gente para criticar, né? E tem gente que está apostando em você. E assim, tendo a condição de entregar um resultado, não que isso era necessário, assim, mas para mim era necessário, entendeu? Para mim foi muito gratificante eu consegui chegar nessa aprovação. Que bacana, John. A gente fica muito feliz de saber aí da sua conquista, de conhecer um pouco do seu processo, né? Das abdicações que você fez, do apoio, né? E falando nisso, a sua vida social você abriu mão totalmente ou ainda conseguia conciliar alguns momentos de lazer? Como era? Bom, a vida social foi o seguinte: no início eu fui radical, né? Cortei tudo, não saía para nada. Gostava de sair com os amigos, só que a partir do momento que eu comecei a estudar, principalmente na época que eu estava desempregado, então eu não me sentia confortável em sair, sendo que eu estava precisando estudar, precisando conseguir alguma coisa, né? E aí eu fui radical mesmo. Só que com o passar do tempo, eu vi que aquilo não estava fazendo bem. E foi num concurso anterior, que foi o da PC Espírito Santo, né, que eu fiz por experiência. Então, por aquilo ser uma experiência, eu não fui tão rigoroso comigo mesmo, né? Naquela época também foi no intervalo que teve carnaval, e eu passei com a minha esposa, passei com a família, e assim, não, é claro que foi que na semana da prova eu tirei férias do trabalho, na semana que ia ser a prova. Então aquela semana para mim foi dessa radical, né? Fiquei em casa e tentei ver o máximo de coisa que eu conseguia ver, fazendo muita questão, e o resultado foi incrível, assim, para mim, por não ter me dedicado, 82% para mim foi um negócio muito louco, assim. E aí eu vi que a questão do lazer fez bem para mim naquela prova. Fazia parte do meu psicológico, né? Então, quando saiu o edital do TR4, a gente já tinha uma viagem programada, e, aí eu falei, não, eu vou ter que ir, porque já está programado, então vamos distrair um pouco, distrair a mente, sair para um aniversário também, e eu tinha o sábado à noite e o domingo à noite para ficar com a minha esposa também, assim, para um momento de lazer, né?
E foi quando eu acho que isso aí me deu a segurança, me deu mais confiança. Eu estava muito seguro do que eu estava fazendo. E no dia que eu cheguei na prova, eu cheguei muito pleno, assim. Então, não me atrapalhou em nada. Apesar de que, lá no dia da prova, em Curitiba, né, eu sou do Espírito Santo, aqui, quando faz frio, é 15 graus, né? Lá, no dia da prova, estava 4 graus, com sensação de 1 grau. Foi um negócio de louco, assim, para mim. Então, fez bem, né? Porque eu passei. Deu certo. Eu me lembro bem desse frio de Curitiba. O Estratégia esteve lá no aulão de véspera, eu fui, participei deste evento e me lembro que estava bem frio mesmo. Mas Tá que bem bom que frio. funcionou e deu tudo certo para você. E qual Foi. foi a sua principal motivação para seguir estudando aí? Teve algumas reprovações? Teve a necessidade de buscar uma remuneração? E o que te motivava mais a seguir com essa rotina difícil? Bom, a motivação vinha com o resultado, né? Cada prova que eu fazia, então eu conseguia enxergar que eu estava melhorando. E isso me fazia enxergar que mais cedo ou mais tarde eu poderia passar. Uma hora ia chegar esse resultado. E isso me motivava bastante. Certo. Então, quais erros e acertos você aponta no seu processo de estudos? Bom, erro, eu falo que é a questão de ser radical e se privar de tudo. Acho que isso aí foi um erro meu. Inicialmente, o erro foi não investir em material de qualidade, né? Material de excelência, que isso aí, graças a Deus, eu corrigi logo. E a questão de se preparar para a prova, né? Se preparar psicologicamente para o grande dia, porque se você chegar lá muito ansioso e não estiver ali tranquilo, não vai rolar. Você vai acabar esquecendo de alguma coisa, vai dar aquele tal branco que a gente fala na cabeça, né? Que esquece do conteúdo e aí não vai dar certo. Eu vi isso na prova do TST. Eu cheguei na prova, eu tinha me preparado tanto para aquela prova, que a prova eram 70 questões em 3 horas. E eu errei 3 questões que me deixaria quase entre os 10 primeiros colocados. Lá eu fiquei em 50º, acabei que eu fiquei quase no pedaço zero. Que, assim, eram questões que eu fazia diariamente, exercitando, eram questões repetidas, e eu acabei errando por causa do psicológico. Não tem outra explicação. Então, tem que se preparar para o dia da prova. Você tem que chegar lá confiante e seguro, porque senão não vai dar certo. Certo. E o TRF4 nomeou rapidamente, né? Em dezembro já estava nomeando os aprovados. Como é que foi a sua nomeação? Então, a minha nomeação, ela demorou mais porque tinha outra etapa, né, do teste físico, né? E aí ela ficou o concurso foi homologado, o cargo foi homologado em janeiro, no final de janeiro, e a minha nomeação saiu depois do carnaval. E quando eu fui assumir, eu ainda não assumi, porque quando eu cheguei lá em Curitiba, os trabalhos já tinham sido suspensos devido à pandemia, e aí a posse também foi suspensa, para garantir que todo mundo conseguiria tomar posse e entrar em exercício depois, né? E aí eu estou Certo, aguardando agora a volta às atividades. certo. Tá aguardando ansiosamente, mas já está com a sua vaga garantida, então é bem melhor. E aí, tá pronto para mudar para Curitiba? Tá animado aí com a nova carreira? Estou demais. Todo dia penso, todo dia olhando classificado de aluguel para saber onde é que vai morar. E a ansiedade é muito grande e eu acho que vai ser um lugar incrível de morar também. Foi escolhido a dedo ali, né? Porque na época eu poderia ter feito a inscrição para Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, né? Mas eu e minha esposa escolhemos no Paraná e saiu em Curitiba, que era o lugar que a gente queria, né? Poderia ser em outra cidade também. Tá certo. Johnny, qual mensagem você deixa para o concurseiro que está vendo essa entrevista, que busca uma inspiração, que busca uma dica interessante aí para conseguir ser aprovado? Bom, primeira dica é que nunca deve desistir, né? Isso aí tem que ter tatuado na mente que desistir não pode ser uma opção para o concurseiro. Porque, assim, explicando mais, aprofundando mais nessa questão,
para a gente conseguir, para cada pessoa conseguir o êxito em um concurso, alguém vai ter que bater na trave, alguém vai ter que ficar fora da classificação, não tem vaga para todo mundo, infelizmente. E isso é o concurso, tem concorrência, não tem como escapar disso aí, isso é natural. Então, as pessoas elas devem entender isso, que algum concurso não vai ser a vez dela, mas com persistência, com foco, determinação, vai chegar a hora, vai chegar uma prova que ela vai falar, nossa, essa prova estava fácil, ela não estava fácil, você está preparado para aquela prova. Então, a desistência não pode ser uma opção para o concurseiro. Tá certo, Johnny, muito obrigada por sua participação aqui conosco, muito valiosa a sua entrevista, muitas dicas interessantes aí para o concurseiro, muito obrigada. Eu que agradeço, voltando a repetir, né, eu também assistia muitas entrevistas, assim, e é uma forma de se motivar também, né, ver algumas histórias, inclusive essas de vídeo são mais legais, né, porque eu confesso que algumas escritas eu até desconfiava, né, falei, caramba, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Mas realmente é possível, né, a gente consegue ver que é possível. E eu fico muito grato pelo convite também, né, de poder estar compartilhando essa experiência minha. Compartilhando e ajudando outras pessoas, né? Muito bacana. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.